Boa noite, Carlos. Carlos? Olá, boa noite, tudo bem? Opa, tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Como está sendo o seu domingo de Páscoa? Tá bom, família reunida, todos aqui. Ah, isso é bom. Meus filhos também vieram hoje almoçar. Bom, É, muito bom. Só a nossa amiga chegar, né? A gente começa. exatamente. E a gripe, como é que ela tá? Olha, ela tá teimosa, cara. Teimosa? Teimosa. Tá difícil ir embora, viu? Agora a garganta já não é mais problema, né? A respiração também tá voltando ao normal, mas agora ela tá indo, subiu para os ouvidos. Hum, Então hoje eu tô um pouco mais surdo do que o normal. Mas tudo bem. E engraçado, eu uma dorzinha de cabeça que nunca passa, sabe? Agora tá bom, agora passou, aquela mas persistente. persistente. Ah, Marli. Oi, Marli. Boa tarde. Boa noite, né? Olá, Marlene. Boa tarde. Como eu apanho desse Zoom aqui? Ah, tranquilo, ué. Tá dentro do horário, ué, né? Eu não consigo entrar no link que você manda por último, sempre no anterior. Oxe, engraçado. Sério, sério. Porque, na Esse, ó, verdade... Ah, eu tenho que entrar no que você manda, o último. aham. Eu não entro, eu entro pelo penúltimo. É essa a confusão que está ocorrendo. Sabe por que é engraçado? Porque, na verdade, é o mesmo link. Ah, tá. Então deve ser por isso. É o Mas no mesmo que link. eu fico tentando entrar no que você manda, eu não consigo. É, Mas vamos lá, engraçado. boa tarde, que a paz de Jesus esteja entre nós, Sim seja. porque no dia de hoje, né, a gente comemora a ressurreição de Cristo. Então, uma boa tarde para todos nós. Eu quis colocar ele aqui atrás de mim, ó. Eu vi, ficou muito bonito. Jesus é tudo. É o Bom, mestre. então é o seguinte, hoje eu começo, né? Eu vou fazer a oração inicial e aí depois vai ser a Marli, né? Marli, eu encerro. E você encerra. Então vamos lá. Isso. Boa Então vamos tarde, lá. Carlos. Olá, boa tarde, Marli, tudo bem? Bem, vamos Então vamos lá. começar? Vamos lá. Bom, primeiramente, como sempre, agradecer este momento de estarmos juntos, celebrando Jesus, nosso mestre querido, sua ressurreição, de acordo com a história, e que ele possa ser o nosso farol em todos os nossos dias. E sempre agradecemos a cada instante os momentos de alegria e também os de tristeza, porque são eles que formarão o nosso futuro, um futuro brilhante. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Era o item 5, né? Isso. Página 26. A minha página é um pouco diferente, acho que é outra tradução, Marli. Ah, tá, desculpa. A minha é página 20, mas tudo bem, já achei aqui. Item 5. Então fala assim.
Eu não sei vocês, mas eu acho que até o item 10, o que vocês acham? Item 10? Sim. Tá, incluindo ele. Do 5 incluído, até o 10. Tá, Incluído então, 10. para mim tá tranquilo, tá ótimo. Ok. Tudo bem, Marli? Tudo bem? Aí depois, quem for fazer, faz o resto, né? Porque o resto tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então vamos lá. 5. Depois da nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos de erraticidade. 6. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, que deu origem a demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente de seres malfazejos, mas de todos os espíritos em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem suas vontades. E os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis substituir a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, depois desta vida ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares da sua morada terrestre. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela sua pureza maior ou menor. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova por numerosos exemplos que coloca sob nossos olhos. 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, depois da sua morte estarem livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, da sua alma e dos seus vícios. Aquele que ornou sua alma
não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outros termos, é dizer que o materialismo, que proclama o nada depois da morte, seria a anulação de toda responsabilidade moral ulterior e, por consequência, um incitante ao mal. Que o mal tem tudo a ganhar com o nada. Que só o homem que se despojou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que coloca diariamente sob nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para a outra e a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com eles tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias, não saberíeis provar que se deve levar a uma outra vida, que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que, antes de todas as coisas, deve se aplicar, não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. Diálogo de Sócrates com seus discípulos na sua prisão. Aqui se encontra este outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra. Esta máxima, vale mais receber que cometer uma injustiça, não é toda cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. Bom, a palavra demônio, né, ela tomou uma acepção diferente hoje, mas, na verdade, no passado ela se referia aos espíritos, né? E, na verdade, essa crença, né, nos espíritos, ela é antiga, né? É antiga, tão antiga quanto o homem, não é novidade do espiritismo, né? E vocês vejam, por exemplo, o que Sócrates, né, falava naquela época, né, antes de Cristo, né? E algumas coisas são importantes, algumas definições, né? Por exemplo, os nossos aí as pessoas mudam os nomes, né? Mas nomenclatura não é importante. Mas os nossos guias, espíritos protetores, nossos anjos da guarda, que sejam, eles estão sempre ao nosso lado, quer dizer, sempre ao nosso lado se a gente permitir, né? Porque se a gente começar a mudar o padrão, né, vibratório de uma maneira ruim, na verdade, não é que eles se afastam, né? Nós nos afastamos deles, né? Desde aquela época, né, Sócrates e Platão já falavam sobre a vida imaterial, né? Que ela existe. Na verdade, não tinha uma ideia muito pronta, né? Muito como a que a gente tem hoje, que é um pouco mais elaborado. Muito bem, muito embora a nossa ideia ainda é muito fraca, né, diante do que realmente a vida é, mas eles já tinham uma intuição do que seria
é a vida imaterial, né? A vida espiritual. Também a reencarnação era uma coisa, era algo antigo também, né? E a gente conhece várias tradições, mas na verdade, e na minha opinião, é a que melhor explica, né? De onde viemos e para onde vamos. Ainda é a doutrina espírita, né? Não acho que ainda como eu já falei, né? Desde a época de Kardec até hoje, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas surgiram, ideias novas, pensamentos novos, mas ainda a ideia da reencarnação, da vida espiritual na verdade, hoje é um fato, né? Certo? Ah, e também, encerrando, né? O que é principal, se a vida espiritual é a principal, né? E tudo indica que é isso mesmo, né? Aquelas paixões que a gente teima em cultivar, né? Em ter, em comprar, em possuir, elas dentro de um limite elas são saudáveis, mas quando a gente extrapola, né? A gente perde um grande tempo com isso, porque veja bem, é, vamos supor que nós fôssemos milionários e morrêssemos hoje. O que desse milhão nós levaríamos conosco? Nada, absolutamente nada. O que tem valor, na verdade, são as amizades que nós cultivamos, as amizades sinceras, o conhecimento, né? O conhecimento ele se acumula ao longo das reencarnações. Muito embora às vezes a gente não possa utilizá-lo, né? Em algumas encarnações, mas ele faz parte do patrimônio do espírito, né? Não se perde. Às vezes ele fica um pouco encoberto, né? Porque não vai ser bom para nós naquela vida. E o bem que nós fizermos, né? Principalmente o bem que nós fizermos. É só isso que a gente leva para lá, né? Nosso corpo material ele se decompõe, volta à sua origem, e nosso espírito, liberto, com o seu perispírito, vai para o plano espiritual. É simples assim, né? Eu não sei porque a gente complica tanto, né? Mas, enfim. É isso. Algum comentário? Não, da minha parte está tudo bem. Deu para compreender legal. A gente Carlos? complica tanto, pessoal, porque a gente ainda a gente quer ser sempre maior do que a gente é. O ser humano tem, obviamente, o seu peso no plano da matéria aqui, tem o seu peso no plano espiritual, mas ele sempre acha que ele é o protagonista. E, na verdade, todos nós somos protagonistas da nossa história, mas coadjuvantes do mundo. Por quê? O protagonista do mundo é Deus. E nós somos todos espíritos criados por Ele. Sendo espíritos criados por Deus, nós temos limitações. Jesus, quando teve a passagem dele com a gente, disse assim: vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que ele disse para nós? Todo mundo é ser perfectível. Porém, para se atingir a perfeição, ainda nós precisamos abrir mãos, como disse o Marcelo, nós vamos levar as coisas do espírito. O espírito que vive, que habita esse corpo aqui, é um só, vai habitar esse corpo, habitou outros e habitará próximos. Mas o espírito é um só. O espírito é o dono da carcaça. Nós mesmos, mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo que a gente procure e busque o aprendizado, a gente comete alguns erros quando a gente fala: o meu espírito. Não é meu espírito, o espírito é o dono.
Eu sou apenas, o corpo ele é apenas usado pelo espírito, como se fosse a roupa que nós estamos usando. Vamos tomar banho daqui a pouco, a gente troca de roupa. O espírito não vai trocar de roupa daqui a pouco, mas daqui a algumas encarnações, daqui a algum tempo, quando nós desencarnarmos, ele vai trocar de roupa. Então, Sim. o dono de tudo é o espírito, não somos nós. Então, enquanto a gente for descansar agora à noite, fechar o olhinho e dormir, nós vamos sair e ir para outros lugares. Por quê? Porque nós somos o dono do corpo. Enquanto o corpo descansa, o espírito não fica parado. Não. Ele vai trabalhar. Exatamente. Espírito, ele existe desde sempre, não é? O espiritismo foi trazido por Allan Kardec. Sim. Mas espírito existe desde sempre, como você mesmo falou, Marcelo, sobre o Sócrates. Lá de trás se fala disso, da Sim. imortalidade da alma. Só que assim, falava-se de um jeito. Kardec veio e fez um compilado e mudou não. Deu uma forma para a coisa. Organizou, né? Organizou, exato. Certo. É isso aí. Eu acho engraçado é que a gente vive aqui, né, no mundo de prova e expiação, mas eu acho que o espírito não deve ser doente, não deve sentir dor, não deve sentir cansaço, não deve sentir nada, né? Eu acho que o que faz a gente sentir tudo isso é o quê? Uma ilusão da matéria? Na matéria, na verdade, não é uma ilusão, mas o espírito a pessoa que morre, né? E ainda está apegada às coisas da matéria, ela sente tudo isso, do mesmo jeito. Não, por exemplo, Mas nós aí é uma aqui, ilusão, né? isso que eu quis dizer, que um É. espírito, na verdade, se é imagem e semelhança, então ele assim, não sente dor, não sente sono, não sente fome, não sente nada, Sim. né? Mas a gente em ilusão acaba sentindo tudo isso, não é? Aham. O mundo espiritual ele é um mundo mental, né? A gente cria aquilo que somos e a gente atrai também aquilo que somos. É verdade. Né? Pelos nossos pensamentos, né? Sim. Uhum. Ah, Molto podemos bene. continuar? É? Sim. Muito Andiamo. obrigada. É bom aprender, né? Oh, muito bom. Então tá, vou Muito bom. continuar aqui no capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente uma ordem de coisas tão novas, tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar uma qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente, sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessário. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para faltar à sua reputação de pessoa de espírito, se empenha em procurar um lado burlesco das coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se valorize de educado. Portanto, aquele que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham, ninguém sonha violentar sua crença, mas queiram, pois, respeitar as dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá,
deve-se admirar de não se abster frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas por acaso a queima-roupa por meio de uma multidão de questões extravagantes? Uma questão, aliás, frequentemente é complexa e exige, para serem esclarecidas, questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige por acaso a um sábio uma questão sobre uma ciência a qual não sabe a primeira palavra, obterá algum aproveito? O próprio sábio poderia, com maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e frequentemente incompleta e frequentemente, por isso mesmo, ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso, mas como entre nós é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reina uma perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. O campo, então, fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas, em que se torna numa tal reunião, uma questão tão séria, aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos essas questões. O que é alma? O que é morte? E as outras coisas também recreativas. Se queres respostas sérias, sede sérios, vós mesmos em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com seus alunos negligentes. Aí eu confundi um pouco. Sabe por quê? Eu tive a sensação que Kardec estava falando, na época, com os cientistas, sabe? Porque na época não houve assim bastante cientistas que testaram bastante, né, aquelas questões das mesas girantes e tal. Então eu acho assim que ele passa isso, né? Se você quiser, não se pode falar da doutrina sem um estudo contínuo, mas por outro lado isso vale para a gente também, né? Acho que a gente tem que procurar aprender, né? E, acima de tudo, também, quando a gente não sabe, pelo menos respeitar a religião dos outros, né? Bom, eu acho que eu gostaria que alguém colocasse mais, porque eu não sei, acho que faltou coisa aí. Se alguém pode comentar, Marcelo, por favor? Ah, naquela época, quando o Kardec compilou as obras, né? Realmente ele, além dele ter muitas pessoas trabalhando com ele, né? Porque ele recebia mensagens de muitos lugares, mas
Ele era também um cientista, né? Ele fazia parte de. Ele foi, né? Eu não sei como é que chama o local, mas ele foi no. Você lembra, sabe como é que chama, o Carlos? Onde ficavam os cientistas lá? É uma espécie de assembleia, não sei. O nome eu não É sei, tipo não. de um É, conselho, mais ou menos, assim, de científico. cientistas. Ele foi falar a respeito, né? Uhum, Mas ele foi totalmente, assim, é, considerado como, sei lá, que estivesse variando, Censurado. né? É, Eu assisti o filme quando sim. ele vai, e aí eles querem até tirar ele da academia lá de letras, eu Academia, é acho, isso aí. Academia de né? De Ciências. Aham, letras, de ciências, porque ele vem com uma nova ideia, né? Com um novo estudo, e para sim. eles é inadmissível, né? Então, eu senti muito isso aqui nessa parte, naquela situação dele lá na academia, né? Do que ele talvez estivesse sentindo, mas por outro lado eu senti que era para mim também, entendeu? De uma certa forma eu trouxe para mim um pouco disso. Carlos, Eu. pode falar, Marcelo. Não, não, bom, depois eu falo. Agora, Carlos. O Marcelo disse esses dias atrás, eu não me lembro se foi na anterior ou um pouco antes, a questão nossa o Espiritismo vem de uma ciência. Sim, Então, Kardec disse isso na Gênese, que se o Espiritismo fala uma coisa, a ciência fala outra, fique com a ciência. O que sim, nós precisamos hoje em dia, nós estamos há quase 200 anos, são 160, 170 anos, desde a codificação de Allan Kardec. Então, sim. nós, hoje, precisamos saber interpretar o que foi dito naquela época. Não é pé da Entendi, letra? Não, não é pé da letra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o pé da letra. Se não tiver certo. escrito em Kardec, não é espiritismo. Calma. Ele pode não ter escrito, mas ter deixado nas entrelinhas. E cabe a nós interpretarmos isso. Sim. Se a coisa for completamente avessa, aí não é espiritismo mesmo. Então, a gente precisa, sabe, às vezes acontece com a gente, falando por mim, como ser humano, a gente quer tudo muito claro. Muitas vezes a gente tem a preguiça de pensar. Então, vamos pela direita, pronto, fácil assim, para que a gente quer complicar, não é? Só que tem coisa na nossa vida que nós vamos ter que interpretar. Então, por exemplo, vamos falar uma coisa bem simples. Espiritismo mesa branca e espiritismo kardeciano. Não existe. Espiritismo é espiritismo, não existe outro. Ou ele veio, Sim. se veio de Kardec, é espiritismo. Se veio da Umbanda, é Umbanda. Se veio da Quimbanda, é Quimbanda. Se veio do Candomblé, é Candomblé. Espiritismo só tem um. Porém, a gente, para ficar confortável e querer se diferenciar, não, eu sou espírita mesa branca. Eu sou espírita que estuda Kardec. Tá bom. Eu vi recentemente alguns estudos, conheço algumas pessoas do umbandismo, eles também estão estudando Kardec. Uhum. Isso é ótimo, né? Exatamente. Mostra É que Kardec não ótimo. está errado. Não é? Uhum. Então, mas é espiritismo que eles fazem? Não. Eles Não, acreditam em reencarnação? Sim. Fazem sim. comunicação com os espíritos, como Sócrates falou? Sim. Porém, tem algumas diferenças, tem alguma coisa diferente daquilo que a gente fala. Por quê? Eu Rituais, né? entendo o espiritismo como uma filosofia de evolução. Então, Carlos, Marli, Marcelo não reencarnaram aqui para o sofrimento, reencarnaram para evoluir. Como nós não estamos aprendendo já faz tempo, ou estamos melhorando há faz tempo, que é melhor pensar assim do que pensar que a gente não aprende, a gente vai aos poucos fazendo o nosso caminho, trilhando a nossa evolução. Isso demora. Que é outra coisa? Se a gente pensar
que o estuprador vai ser igual a nós lá na frente, a gente fica louco. Como que esse estuprador vai ser igual a nós? Jesus falou, vós sois deuses e vai ser igual a mim. Ele não falou para nós, para todos os espíritos reencarnados na Terra. Só que a hora que a gente ouve isso e pensa no cara que estupra uma criança, fala, não pode ser um negócio desse. Isso não está certo. Mas não está certo de acordo com a nossa régua, com a nossa medida. Deus criou a todos simples e desprovido de inteligência. Como dizia um amigo meu, já falecido, com mais de 80 anos, Milton Borges, ele falava assim, Carlos, não é ignorante não, tá? É desprovido de inteligência. Ignorante é muito pesado. Então, todo mundo é igual. Cada um aproveita melhor ou não a situação. Sim. Se eu aproveitar mal e o Marcelo aproveitar bem, o Marcelo vai seguir adiante, eu vou ficar para trás. Não vou no próximo mundo de regeneração, desculpa, meu barco ficou. Eu vou ter que trabalhar mais para ir no outro barco que vai aparecer. Mas nós vamos chegar lá. Sim. Eu costumo ver de tudo, sabe? Eu costumo ver de tudo e obviamente, dentro do crivo da razão, eu analiso, né? Mas eu vejo tudo. Tem um grupo no YouTube que chama, acho que é Águas de Aruanda. São umbandistas, mas eles fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Que, assim, não tem valor só porque eles são bandistas? Não, claro que Claro que não. tem. De jeito nenhum, eles têm muito valor. Eu conheço Eles dizem pessoas que coisas. bandistas são excelentes. É como, por exemplo, deixa eu citar um caso, por exemplo. A vela. A vela, a gente sabe que como é que eu vou chamar a vela? É um adereço, uma alegoria É que um não tem. adereço, um apoio, né? É. Tem pessoas que se sentem ligadas no plano espiritual, no maior, né? Pela vela. Qual o problema? Qual o problema disso? Nenhum. Nenhum. Eu não preciso? Eu realmente não preciso, mas esse tipo de apoio, a gente tem que parar de achar porque as pessoas fazem rituais. Lógico que bem claro, depende do ritual também, né? Mas, enfim. Mas rituais católicos, rituais protestantes, evangélicos, umbandistas, budistas, qual o problema, né? Todos são dignos de respeito, Nossa, total, total, total. né? Nós, como espíritas, o que a gente tem primeiro é multiplicar o respeito entre as pessoas. Essa é a Com primeira certeza. coisa. A primeira coisa. Aliás, Marcelo, só confirmando o que você disse, nós, espíritas, somos, às vezes, deixados de lado por conta do preconceito com a nossa religião. Nós Sim. somos os primeiros a não ter preconceito. Sim. Justamente porque nós somos levados de lado. Sim. Então, Carlos, lembro, lá no Geapaz, em Monte Alto, que tinha uma amiga nossa, que toda vez que falava para ela assim, cuidado com os rituais, ela veio de igreja católica, ela falava assim, quando vocês falam isso, eu fico tão preocupada comigo mesma. Por quê? Eu não sei fazer uma oração se não tiver uma vela, se não tiver... É errado. E a gente dizia para ela, não. Claro que não. Por quê? Porque se você se sente confortável, se isso te traz um alívio, faça. Eu, quando falo assim, vou fazer uma oração, e já fico, pense em Jesus. Eu tenho que ver essa figura de Jesus, que é do meu jeito de ver. Isso também, então, seria errado, porque eu não tenho que ficar pensando, não tem nada de errado. Se você está fazendo algo para o bem, não é errado. Chico dizia isso. Se você está fazendo algo e as pessoas vão criticar,
mas o que você está fazendo é certo, não se preocupe com a crítica. Então, se tiver errado, aí é outra história. Não, É é outra fácil. história. É A isso aí. minha mãe, Eu ia ô falar. Carlos, a minha mãe era evangélica, né? Mas desde que nós éramos muito pequenos, ela sempre dizia para todos nós: "Ah, todos vocês devem respeitar todas as religiões." Isso a gente aprendeu desde pequenininho. Então, a gente nunca criticou religião nenhuma, nem cor, nem raça, nada. Porque minha mãe criou a gente livre de todos os preconceitos, sabe? Sempre Perfeito. falando de Excelente Cristo. isso. E minha mãe era evangélica, viu? Claro, não tem nada a Excelente. ver. Ela ensinou a gente, assim, livre de todo tipo de preconceito. Não criamos sem nada, nem eu, nem meus irmãos. Sim, Exatamente. perfeito. É que às vezes somos nós que ficamos criando essas coisas. Porque a gente Sim, quer que seja todo mundo igual a gente. Desde não, quando o mundo igual vai ser bom para todo mundo? Só lá na frente, não é agora. sim. Eu já tive problema, sabe, Carlos? Tipo assim, quando eu falo assim, eu sou espírita, e a pessoa falava que eu era macumbeira, né? E aí queria aquele clima no trabalho e tal. Mas, assim, para mim, tudo bem. Eu acho que eu estando em paz com a minha consciência, o resto, tudo passa. Como diz meu amigo Chico Xavier, tudo passa. Ou seja, resumindo, o que vale é a intenção, não o fato. Tá. Mas aqui que vocês acharam que Kardec estava falando do cientista, mas estava deixando também uma mensagem para nós ou não? Ainda estou nessa dúvida. Eu acho que Kardec falava para todos. Tá? Para aquela É, época e para agora. sim, porque não eram só os cientistas que eram contra o espiritismo. Havia religiosos, havia pessoas comuns. Então, eu acho que ele falava para todos. Sim, de forma Valendo para geral. aquela época e para agora também. Sim, também para hoje, Certo. É só isso a minha dúvida. com Obrigada. certeza. Carlos? De acordo. Bom, então, alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente pode ir para o encerramento. Não, eu fiquei Não, satisfeita. Muito obrigada, viu? de forma Pelo geral, acho carinho. que valeu bem o nosso bate-papo. Oh, muito bom, Gratidão, viu? com Esse é um certeza. momento de muita satisfação, de muito aprendizado mesmo, né? Sim, sim. Faz a gente refletir, faz a gente pensar. Eu acho que vale muito a pena. Oh, 200%, né? Nem 100. Exatamente. Ah, um dia eu chego lá. Chegaremos todos. Nossa. Ai, gente, eu estou numa lentidão. Estamos. Ai, De acordo com o nosso passo, Marlene, vamos. não, não. Mas A não se gente preocupa não, viu, Marli? Porque o tempo não existe para o espírito, é verdade, tá? Não se preocupe com isso. é verdade. Cada pequena conquista é uma conquista e isso Deve que ser celebrada. Hoje eu já tive um bom aprendizado, viu? Uhum, Agradeço muito. que seja. Bom, Vamos Carlos, então encerrar? podemos encerrar, né? Então vamos lá, farei isso. Então vamos, uma vez mais, elevar os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, buscando a sintonia com a equipe espiritual presente em nosso estudo, esses nossos amigos individuais, anjo guardião, guia, mentor, enfim, o nome que a gente der, mas é esse irmão que nos acompanha, que ele esteja ao nosso lado, que nós possamos abrir as nossas mentes para receber as suas orientações. Que essa equipe que nos acompanha todos os domingos em nosso estudo possa encontrar em nós
o meio de ajudar os nossos irmãos com o nosso estudo, com o nosso aprendizado. Que cada um possa sair daqui mais fortalecido, mais amparado. E os irmãos que foram trazidos pela equipe espiritual possam aprender tanto quanto nós, possa sair daqui mais preparado também. Que essa nossa vibração de carinho, de amor, de paz, seja direcionada também a esses nossos irmãos que estão em guerra, aquele que provocou, aquele que está provocado, que cada um possa receber essa vibração de carinho, de amor e de paz. Ao nosso Brasil, esse país que passa por turbulência, que ele possa também receber esse carinho, esse afeto, essa energia positiva. Ao nosso estado de São Paulo, a nossa cidade de Casa Branca, que esses irmãos que estão capitaneando a cidade possam também receber o carinho e o afeto. A todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, desamparados, sem lar, aos doentes, que estão nos hospitais, na nossa Santa Casa, nos seus lares, que se encontram nos asilos, nos albergues, eles também recebam essa energia positiva, essa energia que traga o carinho e o afeto. Que todos nós tenhamos uma semana repleta de bom trabalho, de vibração positiva, fortalecendo e amparando o nosso coração. Que assim seja. Seja. Que assim seja. Fiquei emocionada, viu, Carlos? Opa! Olha, Eu tô sem minha água, viu? Ah, a minha aqui, ó. É, Ela é fluida Ah, espiritual sempre. gente, sempre, graças a Deus. enquanto o Carlos fazia a oração final, me veio na minha cabeça um nome que chama Casinha Branca. É, Casinha Branca. Esse nosso trabalho, né, de estudo, ele é muito importante. Mas se nós não fizermos algo pelos outros, ele será... É como a figueira, né, que não dá frutos. Então, não para agora, mas é uma ideia que há muito tempo eu venho acalentando de a gente fazer alguma coisa. Eu não sei exatamente o que ainda, mas me veio na minha cabeça a expressão casinha branca. a gente, você não tem em mente ainda, mas eu É, tenho certeza que será incluído algum de nós, né, a fazer essa resposta, se Deus quiser. Mas sim, eu penso assim também, que a gente precisava expandir o grupo também, aumentar, né? é. É uma coisa que eu deixo em aberto para a gente pensar com muita calma, Sim. né? Porque esse é um trabalho muito sério, não é uma coisa que, como a nossa reunião, né, de domingo, é uma coisa que começa e tem que continuar, né? É, então, foi o que veio, assim, Eu vamos esperar, confesso né? que ultimamente eu estou meio sem ideia, vocês sabem a situação que a gente está, né, vivenciando. Sim, Então, essa situação está me deixando meio vulnerável, não vou mentir para vocês. claro. Embora eu tenha toda a confiança em Jesus, mas a gente sempre fica meio ansioso. Mas eu tenho certeza que isso também vai passar, que breve, breve esse grupo vai estar assim tão grande, tão lindo, né? É, Tá, tudo passa, como você mesma disse. tudo passa.
Ó, é isso aí, pessoal. Pense aí, a gente vai conversando, né? Uma boa semana para vocês. Amanhã temos aula, hein, Carlos? Amanhã estaremos aqui às 21 horas. Se Deus quiser. Uma ótima Gratidão, semana. viu? Tchau, gente. Gratidão, uma ótima semana para vocês. Que Para você Jesus também, Nossa. Maria. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.